Muito boa tarde. Vamos dar continuidade aos nossos lives, apresentando para vocês hoje a luxação recidivante do ombro. A luxação recidivante do ombro é aquela luxação, normalmente que acontece em pessoas jovens, a partir de 18, 19, 20 anos de idade, por uma alteração morfológica, ou seja, anatômica da articulação do ombro, determina o aparecimento de luxações, ou seja, o ombro sai do lugar, 1, 2, 3, 4, 5, dezenas de vezes, né? E essas luxações, elas são muitas das vezes colocadas no lugar pelo próprio cliente, que ele aprende a colocar essa luxação, diferente daquela luxação traumática, em que a pessoa tem uma queda do cavalo ou numa onda de surf, em que o ombro sai do lugar em apenas um episódio, se reduz, coloca-se o braço no lugar e esse ombro nunca mais sai fora, né? Então nós estamos falando hoje de luxação recidivante do ombro. O que fazer? Eu vou mostrar um pouco da anatomia. Nessa fotografia aqui de cima, vocês estão vendo a articulação escápulo-humeral, a articulação do ombro, o ombro saindo do lugar de maneira inveterada. E aqui vamos falar da anatomia. Vamos mostrar ou rever rapidamente. A articulação do ombro está envolvida, ou seja, transpassando por ela uma série de músculos, que é o supraespinhoso, o infraespinhoso, o redondo menor, músculo subescapular, tendão do bíceps, porção longa, além de cápsulas e outros elementos ligamentares, né? Aqui novamente a anatomia. A articulação do ombro é formada pelo osso da escápula, a clavícula e a articulação do osso do úmero, formando então a articulação escápulo-humeral. Em volta disso tudo nós temos os tecidos musculares, ligamentares, tendões, cápsulas, etc. É isso que eu quero mostrar a vocês. Na luxação recidivante do ombro, nós temos uma alteração anatômica, que normalmente aparece depois de 16 anos de idade, ou seja, existe um problema constitucional na articulação. Isso aqui é a glenoide, ou seja, a parte da escápula que se articula com a cabeça do ombro. Se nós olharmos, tipo um relógio, aqui seria meio-dia, aqui seria 6 horas da tarde, aqui 3 horas e aqui 9 horas. Normalmente existe uma falta de adesão, de aderência da cápsula no bordo da cavidade glenoide. Aqui nós temos um defeito de 3 a 6 horas, estão vendo? Nessa fotografia do lado de cá, nós estamos verificando em que a superfície articular deixa de ter o contato da cápsula articular. Então, como nós não temos mais uma membrana que impede com que a cabeça do ombro saia do lugar, ela simplesmente sai do lugar. E normalmente essa saída acontece no movimento como se fosse de arremessar uma pedra, de abrir o braço e colocar o braço para trás. Então, nessa fotografia, nós temos aqui, olha, esse aqui é a cabeça do úmero, e aqui é a cavidade glenoide, está vendo? Aqui é a cartilagem da escápula que se articula com a superfície da cabeça do úmero. Exatamente nesse ponto daqui, a cápsula não está colada. Então, na hora que nós rodamos o braço externamente, simplesmente essa cabeça sai de dentro da articulação, como nós vamos mostrar mais adiante. Aqui o ombro normal, tá vendo aqui a glenoide, a cápsula, a membrana toda coladinha entre o úmero e a glenoide, e do lado de cá nós temos a membrana, a cartilagem da escápula aqui, e a cabeça do úmero saiu do lugar justamente por essa falha anatômica, constitucional, normalmente após 18 ou 19 anos, provavelmente por ações hormonais que favorecem o aparecimento do primeiro episódio nessa faixa etária. E aqui a marca registrada da luxação do ombro, chama-se sinal da dragona do soldado, tá vendo? O ombro cai e aparece o acrômio, simplesmente ele fica quase que 90 graus. O diagnóstico é clínico, a gente bate o olho nesse tipo de cliente e sabe, o ombro está luxado. Se por acaso é uma pessoa jovem, nós já perguntamos a ele quantas vezes esse ombro já saiu do lugar. E ele refere, doutor, já saiu 10, 15 vezes. A única solução aí é a solução cirúrgica através da artroscopia da articulação do ombro. Não adianta, na luxação recidivante do ombro, simplesmente sugerir ou realizar fisioterapia
para fortalecer o músculo subescapular. Porque se o ombro ficou bom, na realidade o diagnóstico é que foi errado. Não era uma luxação recidivante de ombro, e sim uma luxação, 1 ou 2 episódios. Não existia o componente anatômico da cápsula estar colada à borda da glenoide. Esse aqui é o procedimento que normalmente a gente faz, né? Por via artroscópica, na artroscopia, a gente libera o labro, libera-se o labro e faz as costuras com a colocação de 2 ou 3 âncoras para juntar a cápsula no bordo da cartilagem da articulação da glenoide. Aqui novamente é uma fotografia esquemática. Isso aqui é a glenoide, né? A gente coloca alguns instrumentos para sangrar um pouco essa região, e com alguns equipamentos pela artroscopia nós colocamos pontos e algumas âncoras, como se fosse para garantir uma amarra perfeita entre a cápsula e a borda anterior da glenoide. Dessa maneira, agora o ombro, a articulação da cabeça do ombro, ficará contida no seu espaço, não luxando mais essa articulação. Eu vou passar aqui uma fotografia, um videozinho, para mostrar a vocês. Vou apagar a luz. Bem, então aqui eu vou explicando. Aqui está a glenoide, aqui a cartilagem do ombro, aqui a cápsula que está solta. Nós estamos introduzindo um instrumento que é chamado de shaver na borda anterior da glenoide para sangrar um pouco, para garantir que na minha sutura isso aqui vai ficar coladinho a cápsula na cavidade glenoide. Então nós estamos preparando a borda anterior da glenoide, né? Isso aqui é uma vista, a câmera está olhando o interior da articulação e esse instrumental daqui, que é o shave, está limpando. E agora nós estamos aqui, ó, tirando os rebordos que estão livres dentro da articulação. Isso tudo aqui é a cápsula articular que está solta, estão vendo? E agora nós estamos transpassando um instrumento pela cápsula, e na ponta desse instrumento tem o shave que vai raspar para manter bem limpinha a articulação, e nós vamos a seguir realizar a colocação de 2 ou 3 âncoras na região. Aqui, por acaso, ele está fazendo também um reparo do músculo bíceps. Observe, só para vocês entenderem, que isso aqui é uma curetinha. Aqui é a cavidade glenoide. Aqui ele vai introduzir uma chave para a colocação de uma âncora. Aqui dentro, ele faz um buraco aqui e vai introduzir uma âncora aí dentro. Já fez o permeio, isso aqui é uma âncora metálica. De uma maneira geral, a gente não utiliza mais as âncoras metálicas. A gente utiliza as âncoras bioabsorvíveis, né? Aqui são 2 fios. Eu transpassei com esse instrumento agora e nós vamos passar o fio por dentro da cápsula, e daí nós vamos realizar a nossa laçada para garantir a sutura definitiva da cápsula na glenoide. Esse aqui é um vídeo mais técnico, né? Realmente eu consigo compreender que é difícil a interpretação. Aqui está a cabeça do número aqui em cima, é difícil, tem que ter um aprendizado, um treinamento bastante evoluído para nós conseguirmos realizar esse tipo de procedimento dentro da artroscopia. Ou seja, o treinamento médico é uma curva de aprendizado bastante grande, não é com 2, 3, 4, 5 cirurgias que nós vamos aprender a realizar esse tipo de procedimento. A curva de aprendizado, para vocês terem uma ordem de grandeza, um cirurgião precisa pelo menos em torno de uns 3 anos para desenvolver essa técnica e ter participado de pelo menos umas 200 cirurgias para ter uma boa habilidade manual e garantir o sucesso do procedimento cirúrgico. Adiante aqui. Acabou já? Como é que eu encerro ele agora? Vou passar aqui adiante, que acho que já deu para vocês entenderem o procedimento como é que é, porque é um vídeo de 6 minutos.
Isso aqui são outras técnicas que a gente realiza quando não tem mais jeito a artroscopia, quando se falha a artroscopia, que é a osteotomia. Se retira aonde um processo que é chamado processo coracoide e se fixa na borda anterior da glenoide com 2 parafusos. Essa é uma exceção na luxação recidivante, da cirurgia aberta. Não há, a grande maioria das luxações recidivantes de ombro se resolve apenas pela artroscopia. E sem dúvida nenhuma, os exercícios são fundamentais no pós-operatório, são exercícios com elástico, né, na tentativa de restabelecer a força e amplitude da articulação do ombro. A hidroterapia, nós temos um serviço de hidroterapia na Clínica Ortho Center, né, que é dentro da piscina, com fisioterapeutas acompanhando o pós-operatório, porque temos certeza absoluta que a mobilização do ombro sem a força da gravidade, ou seja, em meio aquático, garante um melhor resultado e impede com que um fisioterapeuta, sem querer, erre na mão, ou seja, numa manipulação exagerada do cliente. Então a hidroterapia, eu acho que é o divisor de água na recuperação do ombro e outras articulações, como pós-operatório de coluna vertebral, joelho e algumas outras fisioterapias do pós-operatório de maneira geral. Então a hidroterapia do ombro. E o tratamento conservador, na luxação recidivante de ombro, ele é muito reservado. De uma maneira geral, posso garantir a vocês que mais de 90% dos casos das luxações recidivantes de ombro, o tratamento ele é cirúrgico através da artroscopia. Porque nós temos um defeito intrínseco dentro da articulação do ombro, que é a soltura da cápsula anterior na cavidade glenoide. Aqui são outros exercícios específicos. E basicamente era isso que eu tinha a apresentar a vocês. Na nossa próxima semana teremos fratura da cabeça do rádio. A fratura do cliente que cai com a mão espalmada no chão, a decisão, operar ou não operar. Esse é o divisor de águas, muitas das vezes, quando a gente fica na dúvida se a gente opera ou não opera a fratura de cabeça do rádio, principalmente dependendo da idade do cliente. Qualquer coisa, entre em contato com o nosso Facebook, que teremos equipe pronta para responder a maioria das perguntas e semana que vem estaremos juntos novamente. Muito obrigado.